Introducción misteriosa. Era de noche. Una de esas noches em las que o silêncio pesa mais que o propio aire. Las calles del pequeno pueblo estaban casi desiertas. Algunas farolas viejas parpadeaban, como se lucharan contra la oscuridad. O viento soplava suave, arrastrando polvo y el olor a lena queimada que salia de las casas humildes. Ali caminhava jovem lamado Rafael. Sus pés descalços tocaban el suelo frio, dijando elas em la tierra úmida. Sus pasos eram lentos, como se cada uno cargara com el peso de toda su vida. Los muros descascarados, las paredes manchadas de umidade y los perros famélicos que buscaban em la basura componiam el escenario cotidiano que lo rodeaba. Pero lo que mais lamaba la atenção em él não era su roupa gastada, ni su delgadez, sino sus olhos. Eram olhos oscuros, profundos, que mesclaban dos cosas aparentemente opuestas. La tristeza de la pobreza y el brilho de sueño imposible. Em aquel pueblo, Rafael era quasi invisible. Para la maioria, não era mais que o hijo de uma lavandeira y de albanil. Gente honesta, pero atrapada para sempre em la dureza de la vida. Todos pensavam que o destino de Rafael ia estava escrito. Trabalhar hasta o cansancio, sobreviver com lo justo y morir sem deixar o ela. Pero dentro de él havia uma inquietude que não se calava. Algo ardia em seu interior, como uma voz que repetia em silêncio: "Não nasciste para quedar-te aqui. Há algo mais alá, solo tienes que encontrarlo." Esa noche se detuvo frente a uma vitrina iluminada. El vidrio reflejaba su rostro cansado, su camiseta rota y sus manos sucias. De outro lado, perfectamente ordenados, brilaban zapatos lustrados y trajes elegantes. Rafael se quedó quieto, observando como hipnotizado. Los autos que pasaban reflejaban luzes em el cristal, y cada faro parecia recordar-lhe la distância entre o mundo em el que vivia y el mundo que anhelava. No desejaba unicamente riqueza. Lo que buscaba era liberdade. La liberdade de não ver a sua madre lorar em silêncio quando o dinheiro não alcançava. La liberdade de não sentir o estômago vazio cada noite. La liberdade de elegir su propio destino. Siguió caminhando. Atravessou calles estrechas donde las sombras pareciam mais largas que las casas. Passou junto a la plaza central, donde viejo rádio transmitia canciones quasi borradas por la estática. Y se detuvo unos segundos frente a la iglesia cerrada. Através de la ventana se veía uma vela encendida que iluminava crucifixo. Rafael bajou a cabeça em silêncio, como que impide ajuda sem palavras, pero continuou su caminho. Em su bolsillo levava apenas umas poucas golosinas, restos del dia. Para outros, eram dulces. Para él, eram monedas de supervivência. Vendia esas balas em los semáforos para ajudar a su padre, que legaba roto de las construcciones, y a su madre, que pasaba horas com las manos sumergidas em água helada lavando roupa ajena. Y mientras avanzaba, las frases que escuchaba todos los dias regresaban a su mente. No suenes tanto, la vida no cambia. Eu que nasce pobre, muere pobre. Acéptalo. Esas palavras golpeaban como piedras em seu interior. Pero lejos de resignar-se, cada golpe incendia a mais sua rebeldia. Rafael não queria aceitar destino impuesto. Não queria conformar-se com a ideia de que sua vida estava decidida antes de empezar. Ao legar a casa, encontrou a luz tênue de uma lâmpada de queroseno y o olor amargo de medicinas baratas. Su padre tosia em el quarto, agotado, mientras su madre dormitaba em uma sila, demasiado cansada incluso para acostar-se. Rafael se quedou instante em la puerta, observando la escena. Sintió nudo em la garganta, pero também algo mais fuerte. Uma decisão que empezaba a nascer dentro de él. Aquela noche se acostou sobre colchão delgado, em quarto úmido y pequeno. El techo tinha goteras que de jaban pasar la luvia, y el frio atravessava las paredes de ladrillo. Pero Rafael não podia dormir. Permaneció despierto, mirando la oscuridad, escuchando el viento golpear las ventanas. Su respiração era lenta, y su mente no dejaba de repetir la misma pergunta. Desarrollo de la história. Las mananas de Rafael comenzaban antes de que o sol se levantara.
Eu canto de los galos marcaba la hora, y el frio de la madrugada lo obligaba a frotar-se los braços delgados mientras salia ao pátio de tierra. Su padre estava despierto, preparando-se para outro dia em la construcción. Eu hombre, de manos ásperas y espalda encurvada, guardava silêncio mientras se causava las botas gastadas. Havia cansancio em su mirada, pero também resignação. Era como se aceptara que esse seria su destino hasta o último dia. Rafael lo observava com respeto y tristeza. Veia em su padre exemplo de esfuerzo, pero também espejo do futuro que não queria repetir. Después de ajudá-lo a cargar las herramientas, o muchacho se marchava ao centro do pueblo. No iba a la escuela. Hacía tiempo que havia deixado las clases para poder contribuir em casa. Agora, su tarea era vender caramelos em los semáforos. Se parava em las esquinas, bajo el sol abrasador la lluvia fina que caía sem piedade. Los autos frenaban y él corria de lado a outro, oferecendo las balas com uma sonrisa tímida. Algunos le compraban por lástima, outros lo ignoraban como se fuera invisible. Mas de uma vez escuchó murmullos crueles desde los veículos. Míralo, outro pobre buscando monedas. Cada palavra dolia, pero Rafael se mordia los lábios y seguia adelante. O estômago le grunhia. Havia dias em que solo probava pedaço de pan duro ao amanhecer y luego aguantava hasta la noche. Pero em su interior, algo lo mantenia em paz. Essa convicção de que la vida não podia ser solo eso. Mientras los autos lujosos passavam frente a él, se perguntava una y outra vez. Que sabem elos que eu não sei? Qual é esse o secreto? Uma tarde qualquer, quando o cielo se tinó de naranja y las sombras alargadas cobriam las calles, Rafael encontrou algo inesperado. Estava buscando cartones viejos detrás de uma tienda, com a ideia de usá-los como lena, quando viu livro tirado em la basura. Estava sucio, com las páginas manchadas y la tapa a medio arrancar. Lo levantou com cuidado, como se fuera objeto frágil. Em letras apenas visíveis, alcançou a ler: Princípios de Economia y Finanças Básicas. Rafael não entendia quase nada ao princípio. O linguagem parecia complicado, leno de términos que nunca havia escuchado. Pero essa mesma noche, después de cenar platô de arroz aguado, incendiou uma vela y comenzó a leerlo a escondidas. Se sentou em el suelo, com las piernas cruzadas, y dejó que la débil luz iluminara cada página. Sus olhos se moviam despacio, tratando de decifrar cada palavra. Y algo dentro de él despertou. Era como abrir uma ventana em quarto oscuro. Esse livro hablaba de coisas que nunca havia imaginado. Ahorro, inversión, comércio, oportunidades. Não eram simples conceptos, eram pistas, caminhos que poderiam levá-lo a uma vida distinta. Cada párrafo se convertia em arma contra a desesperança. Las noches seguintes, Rafael repetiu o mesmo ritual. Esperava que todos dormieran, incendia la vela y se sumergia em aquelas páginas ajadas. O sonido de los grilos lo acompanhava, junto com o crujido del viento que se colaba por las rendijas de las paredes. La vela proyectaba sombras em el techo, y em esse ambiente silencioso, o muchacho sentia que estava descobrindo secreto proibido. Mientras outros jovens de Sueda julgavam em las canchas de tierra ou se resignavam a uma vida de trabalhos pesados, él se entrinava em silêncio. Aprendia, sonava, y sobretudo, alimentava uma convicção nueva. O conhecimento era la lave que podia abrir la puerta de la libertad. Pouco a pouco, comenzou a mirar o mundo de outra forma. Já não veía solamente pobreza y carências. Empezaba a notar detalhes, como a gente comprava y vendia, como funcionavam los pequenos comércios del barrio, como alguns lograban progresar aunque empezaran com nada. Cada observação se transformava em lección. Cada dia em la calle era também uma classe prática. Rafael todavia não sabia como, ni quando, pero estava convencido de algo. Esse livro não havia legado a sus manos por casualidade. Era o primeiro indício de que su destino podia cambiar.